Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja o Senhor por essa linda manhã de sábado, que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais um devocional, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações através da Tua Palavra. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre sabedoria, obediência, entendimento, sobre o tempo, sobre o vento, sobre essa brisa maravilhosa que é o Espírito Santo que sopra, né, as respostas, os direcionamentos em nossa mente. E quando nós temos o entendimento, né, de reconhecer essa voz, quando nós temos sabedoria, obediência, para obedecer esse direcionamento, essa voz do Espírito Santo, nós somos prósperos e abençoados. Mas quando, queridos, nós queremos fazer de nós mesmos as nossas próprias vontades, porque nós somos humanos e temos vontades próprias a todo momento, como temos, e muitas vezes a gente já caminhou bastante, já estamos em um certo local, e nós resolvemos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, dar 5 minutos, digamos assim, e você quer mudar tudo o direcionamento da sua vida, não baseado em que Deus quer para você, mas baseado em que você mesmo quer. E você vai, você faz, mesmo sabendo que tem uma vozinha ali dizendo, não é tempo, não é hora, não vai, não faz, espera. Mas não, a gente quer, e a gente vai, a gente faz. E aquela caminhada que a gente já deu com tanta dificuldade, muitas vezes retrocedemos, perdemos muitas coisas que conquistamos ali com muito suor. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Já passei por essa situação, tenho certeza do que estou falando, né? Em um determinado tempo, vou contar rapidinho aqui para vocês da minha vida. Eu e meu esposo, acho que com uns 15 anos de casados, mais ou menos, resolvemos mudar de cidade. Meu marido estava estressado na empresa, pediu as contas e falou que ia morar em Ourinhos, onde a mãe dele morava. E aí ele começou a mexer com tudo e alugou uma casa lá. Daí eu falei, bom, vamos nos mudar, vai ser bom, porque lá tem uma casa grande em frente ao SESI, né? Que é aqueles lugares onde tem piscinas, clubes do SESI. E eu falei, vai ser ótimo, porque aqui as crianças ficam muito presas, lá eu vou poder ir no clube com eles, e vai ser legal e tal. E a gente naquelas demorou quase uns 20 dias para a gente poder decidir. E naquele tempo que a gente estava para decidir, nós não sentíamos de ir. Por mais que a gente quisesse, nós chegávamos a comentar um com o outro. Ai, puxa vida, tô sentindo assim, meio que não é para ir, né? E aí a gente ia na igreja, buscava a revelação através da palavra, orava e Deus não confirmava. E a gente ficava ali com a mente, né? O Espírito Santo falando, não vai, não é hora, não é tempo. Mas, queridos, nós teimamos, nós fomos. No dia da mudança, no dia que os rapazes estavam carregando os móveis, colocando no caminhão, minha irmã foi se despedir de mim e das crianças, e ali eu chorava, falava, não queria ir, ai, que vontade de falar para esses moços colocar tudo, essas coisas de volta, tirar do caminhão, ai, eu não vou. Só que ali já estava a casa do Ourinhos alugada, o caminhão já estava ali colocando toda a mudança dentro, e eu sabia que não era para ir, mas fomos. E chegou lá, queridos, foi um tempo tão difícil. Meu marido não conseguiu emprego de jeito nenhum. Comprou uma motinha daquelas bis pequenininha para fazer ronda à noite nas ruas. E ali fez um contratinho com o pessoal, com a vizinhança. E no final das contas ele trabalhou o mês inteiro, a noite inteira, apitando na rua. Sabe aqueles motoqueiros que apita ali, faz a guarda? E ele fez, né, o que se propôs a fazer, mas ninguém pagou a mensalidade. E ali ele tinha comprado aquela moto financiada no nome da irmã dele, e combustível era no cartão. Naquela época existiam os talões de cheque, ele tinha conta
de 5 estrelas no Itaú e tal, tinha um limite que nós estouramos todo o limite e eu conseguia costurar, costurava de dia e de noite para uma fábrica lá da prefeitura. Eles pagavam R$ 25 ou 25 centavos por cada peça para montar todo o uniforme com punho, com gola, com elástico na cintura das calças. E eu trabalhava de dia e de noite, acordava 5 da manhã, deitava 1 da manhã para tentar terminar aquele serviço, para entregar. E no final das contas, quando eu terminei todas as peças, deu R$ 125 para eu receber. Minha conta de luz veio R$ 137. Eu falei, meu Deus, estou trabalhando tanto e não consigo nem pagar a conta de luz. Jesus, me perdoa, Senhor. Eu sei que a gente fez besteira, que viemos sem direção, né? Achando que seria bom, porque parecia que era bom, né? Mas a própria palavra diz que há caminhos que para nós parecem direitos, mas no final não são caminhos bons, né? Então, queridos, eu só sei que aquele clube estava ali em frente da minha casa e eu não conseguia nunca ir com meus filhos, porque eu não podia deixar de trabalhar, né? Não tinha tempo para nada e fazer as coisas de nós mesmos. Não é uma boa ideia, não é uma boa escolha. Então, queridos, que nós possamos andar na direção do Senhor. Eu só sei que nós voltamos para São Paulo. Minha mãe que pagou a mudança. Eu deixei tudo lá. Na verdade, eu vim antes com os meus filhos. Meu marido veio depois. Eu vim para arrumar um trabalho. Aí alugamos outra casa. Foi um tempo muito, mas muito difícil, que eu não tenho como contar tudo aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês, não ande na direção dos seus próprios coração enganoso, nosso sentimento de, ai, eu quero, ai, vou fazer, ai, vai ser bom. Não, ande na direção do Senhor, né? Ouvindo a voz do Espírito Santo. E vamos ler aqui, a palavra aqui em João 7:8 fala assim, ó, o Senhor sopra aonde quer. Aliás, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:8. A nossa frase do dia diz assim, que quem respeita o tempo de Deus entende que o melhor da vida é ser guiado por Ele. E é verdade, queridos, a melhor escolha é ouvir a voz do Espírito Santo, né? É ser guiado por Cristo, porque quando nós somos guiados por nós mesmos, por nossos sentimentos, por nosso coração, a gente acaba se prejudicando e não é pouco não, viu? E a leitura diz assim, ó, Deus Pai nos deu algo muito precioso, né? A que muitas vezes não demos o devido valor, o tempo. Ele não pode ser comparado nem vendido, não pode ser prolongado nem acelerado. Jesus nos diz que por mais que nos esforcemos, não podemos acrescentar sequer uma hora a mais em nossa vida. Muitas vezes investimos esse grande presente em superficialidade ou gastamos vivendo em uma vida abarrotada de mágoas e ressentimentos. Por isso, para investir adequadamente o nosso tempo, é essencial que sejamos guiados pelo Espírito Santo, pois Ele é quem nos faz discernir as prioridades e separar tempo para aquilo que verdadeiramente importa. No texto que lemos, Jesus diz que a vida daqueles que se entregam a Ele passa a ser guiada pelo Espírito Santo, que conduz cada um de nós em direção à vontade e aos propósitos do Pai. A vida em Deus pode nos levar a destinos desconhecidos, semelhantes a uma folha ao vento, conduzida para onde o Pai nos direciona. Compreender essa verdade proporciona leveza à nossa vida, mas é necessário entendermos que para sermos levados pelo vento de Deus, é necessário entregarmos o controle a Ele. A Bíblia diz que podemos sim fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Pai. E permitir que Ele nos guie é essencial para desfrutarmos dos propósitos que Ele estabeleceu para cada um de nós. Deus Pai deseja conduzir nossos passos. Para isso, é necessário termos uma vida de intimidade com Ele. A partir de hoje, permita-se ser conduzido pelos ventos do Espírito e desfrute de uma vida de proximidade com Deus. Esteja aberto à sua orientação e viva o extraordinário dia após dia. Então, queridos, que
nós estejamos abertos, né, a ouvir a voz do Senhor, a querer o direcionamento dele, a não fazer a nossa própria vontade, porque com certeza a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas a nossa, queridos, nós só pensamos que vai ser bom, mas nós temos um coração enganoso. Parecia que ia ser tudo tão lindo, tão ótimo, tão maravilhoso, mas não, nós fomos, perdemos muito do que nós tínhamos conquistado com muito esforço, né? Mas nós adquirimos a sabedoria de que, né? Às vezes a gente aprende vivendo, né? Algo. Dizem assim, tem um ditado que diz que os sábios, né? Que os tolos aprendem com seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, nós não precisamos sempre, nós não precisamos cair numa situação para aprendermos, né? Se nós formos obedientes, se nós analisarmos, né, mediante a palavra, o que Deus quer para nós, se nós ouvirmos aqui a vozinha que está dizendo, olha, não é tempo, não vai, né, a gente não quebra a cara. Então, nós devemos ser sábios, obedientes, né? A palavra do Senhor em Provérbios 9:10 fala, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O temor é a reverência, é a obediência. Então, esse é o princípio da sabedoria, do entendimento, né? A sabedoria anda de mãos dadas com a obediência, pois seguir a orientação de Deus traz vida e proteção, enquanto a desobediência acarreta coisas negativas. E é verdade, queridos, que nós possamos seguir a orientação do Senhor todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração e que o Senhor fale melhor aos nossos corações. Amém, queridos? Senhor Deus, Senhor Jesus, Tu és, ó Pai, o Deus, Senhor, o dono do tempo, o dono do vento, o dono, Senhor, de nossas vidas, o dono de tudo nesta terra. Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por sua presença constante em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a respeitar o teu tempo, a confiar plenamente na tua direção, Senhor Jesus. Mesmo quando o caminho, Senhor, parecer, Jesus, bom, Pai, que nós possamos ter entendimento, Pai, para saber se é tempo de parar, se é tempo de avançar, que o Teu Espírito Santo, o Teu discernimento esteja, Senhor Jesus, conosco a todos os momentos, Pai. Dá-nos sabedoria para entender que somos, Senhor Jesus, e precisamos ser guiados por Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus amado é a nossa melhor escolha. Deus, Senhor Jesus amado, direcionando nossos caminhos, é um privilégio, Pai. Senhor, renova os nossos corações, renova, Senhor, o nosso espírito, que estejamos atentos à Tua voz, Pai, a Tua voz suave, doce e sábia, que possamos ouvi-la e obedecer. Senhor Jesus, que possamos saber seguir o Teu sopro com fé, com muita fé e obediência, Deus. Ensina-nos, Pai, o momento, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, o momento de caminharmos e o momento de esperarmos. Porque, Senhor Jesus, nós não somos nada, não sabemos nada. Sem o Senhor Jesus, nós, ó Pai, erramos, mas que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, que nós não façamos nada de nós mesmos, mas que nós possamos ser guiados, iluminados, direcionados, Senhor, por Tua voz, pelo Teu Espírito Santo. Nesta manhã, Jesus, eu coloco em Tuas mãos a cada amado, cada querido que acompanha os devocionais, Deus, toda manhã, toda tarde, toda noite, que o Senhor possa invadir, Deus, esses corações com discernimento, com sabedoria, Pai querido, com temor e obediência, reverência a Ti, ao Teu Espírito Santo que nos conduz. Pai, que possamos, Deus, ouvir a Tua voz e ser guiados, direcionados e iluminados por Ti, pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço.
Que seja, Senhor, um sábado de muitas bênçãos, realizações, Senhor Jesus, e entendimento, discernimento, que o Senhor possa, Deus, tirar toda a trava, Senhor, da nossa mente. Tirar, Senhor, abrir os nossos olhos para enxergarmos o caminho, Senhor, que devemos trilhar. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Obrigada, Senhor. Amém. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, com mais uma palavra, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.